E aí, senhores? Tiago, Ramon. Finalmente. Boa noite, tudo bem? Pô, finalmente eu entrei nessa sala cheia de disco aí, né, bicho? É um banner. Aí, ó. Isso É aqui um chroma key, né? é um aplicativo que o Ramon tem. Na realidade, tem uma cortina só aqui, não tem. Entendi. É um chroma Atrás é key, né? varanda. Projetando coisas aí. Faça as honras aí, Ramon. Então, Começar. antes da gente começar, eu queria pedir a todos que, porventura, ainda não tenham seguido o Disco Voador, sigam, né? @Disco Voador Oficial. Temos YouTube, Instagram, podcast, Facebook, Twitter. Enfim, podem escolher aí no cardápio onde querem seguir e a gente vai estar lá. Vamos começar então. Vitor, é o seguinte, a gente começa sempre pedindo para o convidado se apresentar, falar um pouquinho do trabalho. E também queria que você dissesse, depois que você se apresentar, já engatasse contando para a gente o que você tem ouvido hoje, né? Quais são os discos que você está curtindo hoje, maio de 2020, em pleno ano aí, esse ano atípico que a gente está vivendo. Tá. Então, vamos lá. Eu sou compositor, eu faço trilha para cinema, TV, publicidade. Eu comecei no teatro, mas já não faço teatro já tem alguns anos, eu acho que uns 3 ou 4 anos que eu já não faço teatro. Eu sou músico, eu sou sanfoneiro também, então eu toco ao vivo, né, além de compor. E assim, falar sobre música para cinema é sempre um prazer, né? É um assunto infindável. A gente poderia fazer 3 lives de 3 horas por dia aqui durante 10 anos que não ia dar conta do assunto. Mas é muito legal o trabalho de composição para cinema. E assim, eu ouço de tudo, cara. Eu ouço muita coisa, mas eu ouço mais especificamente música brasileira, assim, sabe? Eu sou meio alucinado com música brasileira, principalmente música nordestina, assim. Então, o que eu tenho ouvido? Um disco de música de um compositor de cinema, que a gente vai até falar um pouco dele hoje, que é o Ryuichi Sakamoto, que o Thiago adora. Eu estou ouvindo muito um disco dele. Como é que chama, meu Deus? Eu posso ver o nome aqui e já falo para vocês. Mas no Spotify é o primeiro disco dele que aparece, que é o que tem o tema do Último Imperador. E, cara, de música brasileira, semana passada me reacendeu assim uma coisa de adolescente e eu voltei a ouvir todos os discos do Alceu Valença, sabe? Que é um artista assim que eu estou fissurado. Então ontem eu tava ouvindo o Cavalo de Pau lá, ó. De puro éter soprava o vento. Tava ouvindo Cavalo de Pau e aí eu ouvi muito esse disco ontem, cara. Então a música brasileira, eu acho que é o meu mote em tudo, assim, sabe? Até de trabalho mesmo para composição, eu tendo a caminhar para o lado brasileiro do negócio, sabe? Por mais que a trilha de cinema hoje, muito por conta do nosso querido John Williams, ela seja uma coisa extremamente orquestral e grandiosa nos filmes mais comerciais, hollywoodianos e tal. Apesar de eu não fazer música para Hollywood, espero um dia conseguir, mas o que eu faço é caminhando mais para essa coisa brasileira, sabe? Eu estou fazendo 2 filmes agora. Um deles vai ser um filme comercial, que é o Nina, que é com Marcos Pasquim. Enfim, é um filme que tem distribuição nacional para cinema, pela Europa Filmes, e estou fazendo um curta, que é de um ator da Record chamado Felipe Cunha. Esse é um pouco mais, como é que eu vou dizer assim, eu estou usando coisas menos brasileiras nesse filme, mas no Nina, que é uma coisa que se passa na Bahia, principalmente, é um drama policial, digamos assim, se eu puder resumir dessa forma. Aí, cara, eu dou meu jeito, sabe? A referência para o Nina era apocalíptica. Você manja Apocalíptica, aquele quarteto de cellos que pesadão, né? Acho que você chegou a me mostrar quando você começou a trabalhar nisso.
Eu te mostrei uma música, a gente estava indo tocar junto, eu te mostrei no Sim, carro, né? sim. E aí, cara, mas assim, a referência é apocalíptica, mas eu já meti um pandeiro no meio da apocalíptica, já tem um triângulo lá, sabe? Uns atabaques. Eu dou meu jeito, cara. Assim, o Ramon pediu para você já se apresentar, e aí eu já parto para uma próxima que é a seguinte. Como é que você foi parar aí? Porque ninguém começa, eu acredito que ninguém começa compondo música para filme. Não, Então, é. como é que foi esse teu processo? Assim, tá, eu posso estar sendo leviano, vai que de repente alguém estudou, saiu direto da faculdade para produzir coisas, tá, mas tudo bem. Mas como é que o Vitor começou, o Vitor que tocava na noite, enfim, e virou compositor de trilha? Então, foi a partir da faculdade. Na faculdade, eu tive uma professora, a Ana Luísa, que me arrumou um trabalho de assistente, isso logo no iniciozinho, assim, 2006. Início de 2006, assim. Quer dizer, segundo semestre de 2006. Ela me arrumou um trabalho como assistente de um compositor de trilha para teatro. Com esse cara, eu fiz grandes peças, assim. Eu fiz Gonzagão, a Lenda, eu fiz Tim Maia, o musical. Então, assim, eu comecei a estar muito perto desse negócio de compor para cena. E, cara, assim, para quem já vinha tocando, né? Eu já tocava, eu comecei a tocar muito novo, assim, na noite. Então, eu já vinha tocando nessa época, 2006, cara, eu tocava com banda de pagode, bicho. Olha que coisa louca, assim. Mas eu comecei a gostar muito disso, e a faculdade mudou muito minha cabeça em relação a cinema, em relação a tudo, né? Eu era muito novo também, assim, saindo da adolescência, então eu estava nessa de descobrir as coisas, e a partir do teatro foi que eu comecei a ter mais acesso a filmes, porque as referências são sempre cinematográficas no teatro, né? Tipo, eu quero aqui uma música que relembre um pouco do que, sei lá, o Ennio Morricone fez no filme X, sabe? Na cena tal. Então eu quero. As referências são sempre cinematográficas, por mais que a gente esteja no teatro, as referências são sempre cinematográficas. E aí eu fiz a minha primeira peça em 2007, e aí fiz, enfim, comecei a emendar algumas peças, eu assinando a trilha já, não mais como assistente. E aí é inevitável, quando você faz teatro, você está tendo contato com o diretor, que também já gosta muito de cinema, já tem um ator que te indica para um filme, e aí foi, assim, mas eu comecei no teatro, foi o teatro que me levou para o cinema. Entendi. E eu entrei no seu site antes da gente começar a se falar para ver, né? Dar uma olhada. Você tinha me mandado aquele dia também para eu dar uma olhada lá em outras coisas. E, cara, eu vi que você trabalhou em muitas peças de teatro, né? Inclusive você falou aí da peça do Tim Maia. Eu assisti essa peça, enfim, nível muito alto. Vi que você trabalhou em alguns filmes e eu queria saber o seguinte, cara, que você falasse pra gente qual foi a trilha que você mais gostou de fazer e por quê. Cara, a trilha que eu mais gostei de fazer foi de um curta. Eu ainda não assinei muitos longas, né? Mas foi de um curta que o diretor me procurou. O diretor é o Alan Souza Lima. Ele é ator da Globo, ele tem uma produtora chamada. Meu Deus, esqueci agora. Ikebana, da Ikebana Filmes. E ele me procurou porque eu tocava sanfona. Olha que louco, eu toco com outro eu. A produtora do outro eu, na época, era sócia dele nessa produtora de filmes. E aí ele fez um filme em que ele queria só sanfona no curta. Ele falou, cara, música eu quero que seja só sanfona. Cara, eu tava começando a tocar sanfona, assim, porque no outro eu, a demanda de sanfona no início era bem menor, então eu já tocava, mas ele falou, mas eu quero só sanfona no filme. E aí quando eu fui ver o filme, é um curta que participa de festival, então é aquela coisa louca, né? Você olha assim, você fala, o que que tá acontecendo nesse filme, sabe? Então, eu acho que foi o que eu mais gostei, porque foi só sanfona e eu viajei completamente, cara. Colocava sanfona com distorção, com delay, sabe? Usava os botões da sanfona para fazer ritmo na música. Então, teve essa viagem, assim. E nesse filme, especificamente, eu fiz tudo. Eu fiz música, Foley, sound design e mixei o som do filme. Então, assim, a partir dessa pergunta do Ramon, e aí você já
já abrir um leque para a gente começar em perguntas um pouquinho mais técnicas, assim. Você falou que você deu uma viajada, que você usou até questões que não são típicas do instrumento, como, por exemplo, você falou de fazer o ritmo com os baixos, né, com a sonoridade, enfim, com os estalidos, enfim. E a pergunta é o seguinte, Vitor, lembrando que a gente está falando aqui com muita gente que acredito que todo mundo assiste muito filme, não é possível, sabe? A galera, enfim, vai ao cinema e tal, mas parece que é muito natural o fato de os filmes terem trilha sonora. E aí a gente está falando, essa conversa aqui, o pessoal que está assistindo, são pessoas que, de repente, podem ter pensado algumas das questões que a gente vai discutir aqui e, de repente, não pensaram. E aí que eu vou te perguntar é a seguinte. Você consegue me dizer se existem certas características que definem o tipo de música que se faz no que a gente chama de trilha sonora? Existem certas características específicas que, de repente, você não pode fugir, ou você, dependendo do trabalho, você é livre para você colocar o que você quiser. Como que você definiria o que a gente chama de música de trilha sonora? Então, eu vou para essa pergunta, eu preciso usar uma palavra que você não gosta, mas a gente consegue, a gente consegue ter essas características se você pega trechos, sabe? Assim, trechos, períodos. Gostei. Nesse período, não usou a palavra. Não usei a palavra. Mas assim, se você pega, por exemplo, os filmes brasileiros, década de 80, por exemplo. Cara, tem muita canção, sabe? Se você pega, por exemplo, sei lá, filmes de hoje, ficção científica, digamos assim, ou filme de aventura, ou o que quer que seja, é tudo muito orquestral, sabe? Se você sai do cinema comercial e vai para o alternativo, aí já vira loucura, como eu falei, assim, aí você pode usar de tudo, sabe? Mas o que é sempre bom entender, eu até escrevi um texto sobre isso e está lá no meu blog, que é o seguinte: a música ela precisa cumprir uma função, assim como a cadeira do cinema, assim como a tela, assim como o ar-condicionado, assim como a pipoca tem que estar boa, o refrigerante tem que estar gelado, o diálogo tem que estar audível, os atores têm que estar com o figurino adequado. A música ela precisa entregar esse papel no cinema comercial, ela precisa entregar esse produto. Então não dá para você viajar muito, por exemplo, com coisas que já estão estabelecidas. Se você vai fazer filme comercial, existe uma linguagem, sabe? Comédia, existe aquela linguagem da pontuação da piada, sabe? Coisas mais engraçadas. Nos filmes de hoje, por exemplo, eu sinto muita ausência no cinema comercial, eu sinto falta de temas, sabe? A gente não tem muitos temas. É tudo muito etéreo, assim, sabe? Você pega Hans Zimmer, que é um dos maiores compositores, cara, é tudo etéreo, sabe? Piratas do Caribe. Piratas do Caribe é ok, sabe? Agora, a música de Interestelar, qual que é o tema de Interestelar? Porque, sabe, é tudo muito etéreo, é muito mais a música funcionando como um elemento sonoro, uma atmosfera sonora para o drama, do que, de fato, uma música que vai causar emoções eu acho que ela causa muito mais sensação do que emoção, sabe? Então, rapidinho, pro Ramon, só para eu pegar um ponto que você disse, você falou que, por exemplo, o Interestelar, a gente, tanto o Interestelar quanto o Regresso, né, que você citou o compositor antes, você percebe que tem uns temas indo e vindo, e que temas que eu digo assim, você tem partículas de melodia que ele vai desenvolvendo e volta e tal. Mas você falou uma questão a respeito de pontuações. Isso já para na tua mão também, ou você só organiza música? Você não participa dos barulhos do filme? Assim, ou... Então, eu sou muito ansioso, né, cara? Então eu não consigo não participar dos barulhos do filme. Porque quando o filme chega para mim, ele chega com um diálogo cru.
muitas vezes nem editado. Então vem chiado no diálogo, sabe? Então o filme chega, o corte bruto, chegou. Né? O diretor fez o primeiro corte. Eu acho que vai ser basicamente isso aqui. Eu vou fazendo, eu estou compondo a música, mas tem hora que eu quero um bum, sabe? Tem hora que eu quero um barulho que não é musical, assim. E nem tá na cena, sabe? É extra-diegético, assim. Ele não tá na cena. Assim. E aí, cara, eu lanço mão e empurro pro diretor. Falo, cara, ó, tá aqui a minha música, mas naquela música eu já botei aquele barulho que eu quero, sabe? Porque a gente sente falta, cara. Pra quem tá acostumado a só assistir o filme no cinema, cara, você quer morrer quando você assiste o filme sem estar pronto. Porque não tem nada, não tem nada. É horrível. Ô, Vitor, pedi para você explicar para a galera que está assistindo o que é diegese. Então, a Luísa está aqui, tem que tomar cuidado, né? Ela já mandou. Ela já falou que o Xion é um cara que fala que o Interestelar, por exemplo, é todo ostinato. A trilha o Michel Xion eu não sei, ela tem um trabalho, um livro, ela fala muito do Michel Xion, e assim, todo ostinato eu acho que não, mas é um estudioso, né, cara? Então as pessoas vão criando esses conceitos assim. Explica o que é um ostinato. O ostinato só pensa em uma célula que sempre se repete o tempo inteiro. Ela vai sempre se repetindo. Você tem coisas que caminham na música, mas você tem uma base que sempre se repete ininterruptamente, invariavelmente daquele jeito, sabe? A música do Tubarão seria um exemplo? Pode ser. Esse trecho, sim. Esse trecho, sim. Então, a diegese e o que é diegético e o que é não diegético. A grosso modo, para a galera entender e sem me alongar muito, diegético é o que o personagem está ouvindo na cena e o não diegético é o que só o público está ouvindo. Para a gente não se alongar muito nas definições e nas teorias, né? Então, por exemplo, o casal está no bar se conhecendo, a cena é o casal está no bar se conhecendo e está rolando um pianista lá no fundo do bar tocando. Aquela música, se a gente está ouvindo, se ela está na cena, ela é diegética. Eles estão ouvindo aquela música de lá. O casal está caminhando na rua apaixonado e a gente está ouvindo uma puta orquestra com cordas e tudo mais, piano. Essa música não é diegética, eles não estão ouvindo, essa música não está lá na cena. Só a gente está ouvindo. Então, assim, e aí quando eu falei que eu uso elementos extra-diegéticos, é isso, tipo, cara, às vezes a cena está se passando num quarto, mas eu quero que tenha um boom, sabe? Eu quero que tenha um shhh, porque eu acho que aquilo vai causar uma sensação. E aí eu já coloco isso direto, quando eu mando a música, eu já mando com isso. Entendi. E aí, cara, eu queria que você falasse pra gente também o seguinte, se você poderia pontuar aspectos de trilha sonora que se diferenciam de acordo com o diretor. Por exemplo, você pega os filmes do Hitchcock, as trilhas são, uma delas, pelo menos a do Psicose, é uma trilha marcante, né? Você virou referência para filme de suspense. Você pega o Corpo que Cai, com o James Stewart, também tem uma trilha muito, muito marcante. A própria trilha do Tubarão é uma trilha muito famosa, mas também tem, por exemplo, você falou do Piratas do Caribe, tem, enfim, diversos exemplos a partir de estilos de filmes diferentes. Então eu queria que você colocasse para a gente esses variados aspectos, mas do ponto de vista do diretor, se tem alguma coisa do ponto de vista do diretor. Tem muita coisa. Por exemplo, o Psicose, ele não teria música original. Perdão, o Psicose não. Meu Deus, esqueci agora o nome do filme. A cena do Psicose, na verdade, o que eu ia falar é o seguinte, a cena do Psicose, da faca, ela não teria música. E é a música mais marcante do filme, né? A mulher tá tomando banho no chuveiro, vem aquela sombra de trás, abre a cortina e esfaqueia a mulher. Não teria música ali. O Bernard Herrmann, que é o compositor, ele tinha um orçamento super reduzido para fazer essa trilha. Tem uma curiosidade aí. Essa trilha hollywoodiana, ela não conta com uma orquestra, ela conta somente com cordas. Não tem sopros, madeiras, metais, não tem. É só cordas. E não teria. Ele fez e mandou
lá pro Hitchcock, aí o Hitchcock curtiu e falou, ah, bacana, ficou. Então, assim, esses aspectos variam muito de diretor para diretor. Pensando, por exemplo, no disco voador, que vocês falam muito de artista, de canções, já tem podcast sobre jazz, por exemplo, o Woody Allen é um cara que só usa música existente. Só música pré-existente. E todos os filmes do Woody Allen é jazz, bicho. Ele dá um jeito, independente de em que época que o filme se passa, vai ter alguma coisa de jazz dos anos 20 e anos 30 ali. Sabe? Meia-noite em Paris é jazz o tempo inteiro. Então, assim, isso vai mudando muito. Por exemplo, Star Wars, lá do George Lucas. Star Wars não teria trilha original. Ele seguiria o mesmo caminho de 2001, Odisseia no Espaço, do Kubrick. É o Strauss, né? Exatamente. Ele faria uma coxa de retalhos com músicas já existentes, músicas, enfim, do período pós-romântico. Então, assim, agora eu falei do jeito que o Thiago gosta, né, Thiago? Ah, moleque! Então, assim, só que o que acontece? Por conta de Tubarão, do Spielberg, que ganhou a melhor trilha, ganhou o Oscar de melhor trilha em 75, o George Lucas pediu uma indicação de compositor. E aí ele foi e indicou o John Williams, que mudou a história da música do cinema até hoje, assim. Então, por exemplo, o John Williams é tudo muito orquestral. Tudo. É tudo muito orquestral. Sabe? Sei lá, desde Star Wars, a lista de Schindler, sabe? ET, é tudo muito orquestral, assim. Então, esses aspectos vão mudando de diretor para diretor. Por exemplo, se você pega o Scorsese, sabe? O próprio Bernard Herrmann já fez trilha para o Scorsese. Taxi Driver, a trilha é do Bernard Herrmann, que escreveu o Taxi Driver e também escreveu Psicose. E também escreveu o Cidadão Kane, que é do Orson Welles. A trilha também é... coisa fraca, né? Só... Então, assim, o Thiago, eu lembro que teve uma live que eu fiz com o Felipe, e o Thiago perguntou, um compositor faz normalmente muitos filmes diferentes? São poucos, mas alguns fazem. Alguns fazem alguns filmes diferentes, assim. Assim, mantendo o que a gente está organizando aqui com relação aos assuntos mais técnicos, você chegou num ponto e eu queria retornar a ele, porque você apontou uma questão que a gente já tinha pensado aqui quando a gente estava organizando o que te perguntar, que é o seguinte. Você falou que no caso lá do Hitchcock teve uma cena que ele não pensou em trilha, não ia ter música e, enfim, acabou que a música entrou. Já teve alguma situação que você estava compondo uma trilha e você olhou e falou assim, cara, isso não precisa de música. E já você passou para o diretor e o diretor falou, velho, então não vai ter música. Ou então ele falou, cara, vai ter música, componha. O que normalmente acontece? A tua vontade, ela é levada em consideração, ou o cara, eu entendo, mas é que eu preciso disso aqui. Como é que funciona esse equilíbrio entre você que compõe a música e o diretor? Então, eu tendo a fazer pouca música. Dependendo do filme, eu tendo a fazer pouca música. Eu tô, assim, tá inacabado porque só falta mixar, mas a pandemia não deixou a gente entrar no estúdio para mixar. Fazendo um filme do Roberto Bom Tempo chamado Casa de Boneca. O Casa de Boneca, ele é uma peça de teatro do Bergman filmada. Então ele é uma peça de teatro que virou filme. Tem muito diálogo. É diálogo em cima de diálogo, sabe? É verborrágico, assim, o tempo inteiro, muita gente falando. Então não cabe tanta música. E ainda assim, nos momentos de música, a atuação dos atores cara, é tão forte assim. São atores tão sinistros, sabe? Que eu falo assim, eu não preciso botar música aí não, cara. Pra que eu vou botar música aí? Eu acho que o momento mais difícil, cara, do compositor, quando tá fazendo, pelo menos eu penso assim, é como que você vai quebrar o silêncio, sabe? Como que a música entra, assim. E aí agora, voltando no Psicose, o Psicose teve um remaker, né? Em 98 ele teve um remaker.
a música do banheiro, e aí quando eu digo o momento que a música entra é muito importante, a música do banheiro, ela entra só na primeira facada. Tem alguns segundos ali até a primeira facada. A outra música não, a música do remake ela só começa quando o braço desce a primeira vez. São segundos que fazem muita diferença. Então isso, eu converso com o diretor e falo, cara, aqui não precisa de música. E tem cena que o diretor não quer música, eu falo, bicho, acho que aí tinha que ter. Acho que aí tinha que ter música, sabe? Mas assim, é tudo muito acertado. É tudo muito acertado. Para que não aconteça o que aconteceu lá no 2001, Uma Odisseia no Espaço. Você sabe dessa história, né? Não, você vai contar. Bom, tem um compositor muito famoso chamado Alex North, que foi contratado para fazer a trilha de 2001, Uma Odisseia no Espaço. A história é a seguinte: o Kubrick precisava entregar o filme imediatamente. Era meados de novembro, ele contrata o Alex North e fala assim, bicho, eu tô com muita pressa. Muita pressa. Então você vai ficar 2 meses aqui no hotel compondo a música. Meu irmão, ele passou Natal e Ano Novo num hotel em Londres, confinado, compondo a música. Em janeiro ele entregou a música do filme pro Kubrick. Quando o filme saiu, em abril de 68, se eu não me engano, Eu tô até o Alex vendo. com a esposa na sala de cinema, senta, que começa o filme, não tem nenhuma música dele, cara. Sabe? Tipo, Mas ele não foi acusado, não pediram desculpa, não nada, tipo, não teve. Ele só soube quando ele assistiu. Mas você sabe se ele foi creditado, se o nome dele aparece ou... Não, não aparece. Claro que não. A escolha da trilha toda é feita pelo Kubrick. O Kubrick escolheu tudo. Então, cara, você imagina se é hoje, você divulga pra todo mundo, aí galera, amanhã tem estreia do filme que eu fiz a trilha, porra, filme do Kubrick, pô, chega lá, tá tocando tudo, menos a tua música, sabe? Tem uma história que é muito boa. Eu vou contar a história e o Ramon vai fazer a próxima pergunta, que é muito simples. O Phil Collins quando era moleque, ele foi convidado para gravar um disco do George Harrison, né? Como é que é o All Things Must Pass. E o Phil Collins, assim, começo de carreira, moleque, assim. E aí chamaram ele para tocar percussão, para tu ter uma ideia. E ele falou que chegou no estúdio, cara, uma galera da pesada lá e tal. Ele foi e gravou. Ele falou que foi horroroso, assim. Que ele depois ficou, tipo, cara, tá muito ruim. Mas eu tô trabalhando, recebi pelo trabalho, beleza. Aí falou que um tempo depois o disco saiu e, tipo, não tinha nada do que ele tinha tocado, assim. E aí ele ficou com isso, putz, cara, eu poderia ter participado de um disco e tal. E aí, cara, décadas passaram. E o George Harrison e o Phil Collins viraram brothers, assim, se conheciam, trocavam ideia. E aí o George Harrison um dia mandou para o Phil Collins uma correspondência dizendo o seguinte: Phil, eu encontrei isso aqui, é você? E aí ele, caraca, meu, será que ele encontrou a gravação eu tocando? Aí ele ficou, ouço, ele colocou para ouvir. Tava horrível, horrível, era horrível. E ele ficou mega, tipo, ficou deprimido, né? Falei, cara, que bom que isso não saiu, porque era horrível, mas tá, beleza, virou, tá o registro. Cara, ele falou que o George Harrison ligou para ele depois rindo pra caraca, porque o George Harrison tinha contratado um percussionista para gravar tudo errado e mandar pro Phil Collins para sacanear ele. Que isso, cara? Então era, tipo assim, não era a construção do Phil Collins. Não, era um outro cara que gravou. O Ray Cooper, né? Tipo assim... mas ele tocou muito, ele chamou um cara para tocar tudo errado só para zoar o Phil Collins. Exatamente. Para falar que era o Phil Collins, assim. Eu acho que eu ia morrer, cara. E quando você estava contando, eu lembrei na hora disso aí, cara. Você imagina, o George Harrison te chama pra tocar e você, pô, depois tu ouve e fala assim, cara, eu fiz isso no disco desse maluco, como que eu fiz isso? Pô, é impossível. Mas aí eu vou pegar o gatilho aí no Phil Collins, ô Vitor. Claro. Muitos artistas, né, do rock, sobretudo, de música popular, os caras chegam a compor trilhas, né? Não só a música tema do filme, mas as trilhas em si, as partes instrumentais e tudo. O próprio Phil Collins fez isso, Paul McCartney fez isso, enfim, Elton John fez isso. Queria saber o seguinte, se você pode explicar pra gente, se você
souber, como que os compositores modificam a sua própria forma de trabalhar para atingir essa linguagem específica do cinema. Cara, pensa num compositor popular, como Phil Collins, Paul McCartney, enfim. Uhum. Olha, assim, primeiro, eu acho que o cara já sai ganhando, porque o diretor já quer o Phil Collins. Ele já quer o Paul McCartney. Por baixo, se o filme dele for ruim, pelo menos tem trilha do Paul McCartney. Já começa por aí. Então, como que ele se modifica? Especificamente, eu não sei te precisar a partir de cada compositor. Mas o que se tem muito para a galera que é contratada para fazer música de cinema e não é do cinema, é um orquestrador junto com ele. Porque normalmente o cara faz música, o cara faz canção. Ele toca violão e faz canção. Então ele pensa um tema qualquer, cantarola aquilo e manda para o orquestrador. Aquilo vai virar uma coisa cinematográfica, sabe? Para orquestra e não sei o quê. Não é o compositor fazendo tudo, como a gente tem a maioria fazendo, assim, né? Tipo, principalmente a gente que é pequeno, a gente faz tudo. A gente compõe, orquestra, grava, mixa e é isso. Mas eu acho que a adaptação é basicamente essa. Agora, uma coisa que é muito legal de falar, e isso eu acho que tem muito a ver com o disco voador, por exemplo, na década de 60 a gente tem uma crise do cinema e a gente começa com aquela ebulição do rock and roll, né? Tipo, aí o contexto histórico, o Thiago pode até me corrigir se eu estiver equivocado, mas o que você tem, por exemplo, é uma enxurrada de filmes só com música pop, principalmente com rock. Porque a indústria cinematográfica, primeiro, ela vê valor nisso, né? Tipo, porra, bicho, pra que eu vou contratar um compositor erudito se eu posso ter uma trilha de sei lá, de um cara super famoso aqui, sabe? Se eu posso ter o Elvis Presley cantando, que vai trazer muito mais público, é muito melhor eu ter o Elvis Presley do que eu ter o Bernard Herrmann, sabe? Para o meu filme, economicamente, né, financeiramente falando, é muito melhor. Então, esse é um aspecto, e também tem um outro aspecto que muitos estúdios tinham as suas gravadoras. A Sony tem a Sony Music e a Sony Pictures. Tem a Warner Bros, né? Que também tem o seu estúdio, gravadora. Então, assim, era uma forma também do filme divulgar esses artistas, porque o cinema sempre teve muito alcance. E isso é uma coisa que, historicamente, é negada pelos compositores eruditos. O Bernard Herrmann, cara, ele tem uma frase, ele disse isso numa entrevista. Ele falou, olha, a minha música não é, porra... Cara, Bernard Herrmann, ele falou, a minha música não é como a música de um compositor erudito, por exemplo. Porque eu sirvo uma arte menor. A minha música, eu não sei nem se ela pode ser considerada arte. Bicho, olha isso. Sabe? É porque os caras, eles tinham a aspiração de ser um Schoenberg, sabe? De ser um Stravinsky, de ser qualquer coisa que fosse chamado para compor sinfonias. Mas eles foram para o cinema. Então, o cinema era muito popular já naquela época, principalmente nos Estados Unidos. Então, por conta disso, eles tinham essa coisa da música como menor, né? E aí, na década de 60, você começa com essa coisa de muita canção. Tem um aspecto que eu acho muito interessante, cara, que eu não vi ainda nenhum estudo sobre isso, mas isso é muito legal de falar, que são filmes feitos para lançarem discos. Aqui no Brasil já tem 2, pelo menos. Bete Balanço e Lua de Cristal. Sabe? Tipo assim, Bete Balanço não é um filme que usou as músicas do disco, não. Ele foi feito para lançar o disco. Nossa. Lua de Cristal é a mesma coisa. Isso é tão clássico. Lua de Cristal. Lua de Cristal, sabe? Mas assim, foi super sucesso. Sim. Foi um super sucesso. Então, você historicamente já tem um apoio assim, de gravadora e estúdio de cinema, sabe? Que caminham juntos, assim. Então, você me perguntou como é que se modifica o compositor. Eu acho que o caminho é esse, para o cara que não está acostumado a fazer música orquestral, música instrumental.
Mas, principalmente, eu acho que, às vezes, o compositor ele não se modifica, mas o diretor se adapta à música do cara, sabe? Tem isso, assim. Por exemplo, cara, o Tarantino, cara, é tudo música pré-existente. E sei lá, bicho, tem de Black Eyed Peas a, sabe, ele sai usando, bicho. E ele sai usando. É isso. E são recortes, assim, muito. Recortes, que eu digo, pedaços de música emendados de uma forma que você fala assim: caraca, bicho, ele criou uma atmosfera com músicas completamente diferentes, de maneira que não é qualquer um que faz, sabe? Assim, você falou a respeito desses compositores, né? Que o que eu faço não é arte e tal, não sei o que lá. Essa é uma questão bem típica, né? Por exemplo, eu estava conferindo aqui, o Machado de Assis, ele tem um conto chamado Um Homem Célebre, que mostra isso. Um cara que queria compor igual Beethoven, mas só conseguia criar, tipo, polca, modinha. Então, o cara, tipo, sempre querendo chegar num ponto e menosprezando o que... Essa diferença, essa discussão, né, de música de concerto versus música popular, de arte elevada e arte mais baixa. E, embarcando nisso, eu te pergunto o seguinte: como que essa sensibilidade do popular, que é, assim, para muita gente, uma arte menor, se comparada ao que Beethoven e Mozart, enfim, os caras fizeram, como é que essa sensibilidade da MPB e, vamos lá, da música pop também, que trabalham com temas, que trabalham com melodias, como é que isso influencia o teu trabalho? Porque você falou que você toca sanfona, que você é muito conectado à música nordestina, que também é uma música que envolve muitas questões de melodia, são melodias muito fortes, enfim. Como é que isso influencia o teu trabalho, já que a gente está numa época que você mesmo falou que existe uma tendência a se produzir muita música sem tema. Como é que você vê isso? De duas formas. Como essa sensibilidade da música popular te afeta e como que... Aí eu acho que é até interessante você mostrar isso para quem está assistindo. Como é que essa linha de histórica de organização do cinema, onde você tem muitos temas orquestrais, daqui a pouco sintetizador, daqui a pouco mexe com rock, música pop, daqui a pouco música sem tema. Como é que funciona isso? Então, eu acho que essa influência do popular na composição de trilha, cara, isso fica mais evidente fora do cinema. TV e publicidade, isso é muito evidente. Isso é muito evidente. Agora, no cinema, cara, eu tendo sempre a compor melodias. Sempre. Eu sempre quero um tema, sabe? Eu sempre quero um tema. E aí eu acho que a música popular, ela funciona muito como referência de chiclete, do que é mais digerível pelo público, assim, sabe? Então, assim, se eu compuser um tema extremamente complexo, sei lá, baseado em música dodecafônica, cara, isso pode até ter um efeito no filme, mas eu talvez não consiga atingir uma conexão entre imagem, espectador e música que eu conseguiria com uma melodia mais simples, pensando no popular, sabe? Por exemplo, as pessoas falam: Vitor, você toca sanfona. Cara, o produtor lá da Isa, o guitarrista dela, tá fazendo uma música, e ele falou: cara, você toca sanfona, né? Você grava uma sanfona pra mim? Cara, era uma versão de Nemequitepá. Eu falei: bicho, eu toco sanfona, mas a minha onda é música nordestina. Não é música francesa, sabe? Não é música portuguesa, italiana, não sei o que. Ele: não, mas toca aí, eu acho que vai ficar legal. Então, assim, quando eu faço a trilha, tem um pouco desse popular e desse nordestino que eu ouço tanto na trilha, sabe? Foi como eu falei: é apocalíptica, mas eu já meti um triângulo, um pandeiro, e eu vou dar um jeito de fazer alguma coisa nessa onda, assim. Mas eu acho que essa sensibilidade, essa influência vem muito mais da sensação que essas músicas me causam do que de uma influência técnica, sabe?
E Então, com assim, relação a essa coisa do cinema, como é que esses estilos vão se desenvolvendo, né? Não tem tema, muito rock and roll. Como é que se você fosse resumir, como é que existe uma linha que parte de um ponto para outro ou vai se diversificando? Como é que você cara, visualiza essa eu acho história? o resumo seria a gente começando, principalmente com a música de linguagem erudita, digamos assim, por conta da ópera, né? Que a gente vinha lá da ópera, e você tinha compositores eruditos que também fizeram coisas para cinema, e você tem essa geração de compositores que foram especificamente para o cinema tentando compor música de concerto. A partir daí, e aí você tem início do século XX. Primeira metade do século XX, você tem a presença de muita música orquestral no cinema. Década de 60 já começa muita música pop por conta do surgimento da música pop no mundo mesmo, assim, enfim, ganhando cada vez mais notoriedade, mais público. E eu acho que a gente tem ali no período da década de 80 alguma coisa muito eletrônica, sabe? Muito eletrônica ali com Blade Runner, por exemplo. E caminhando mais para hoje, a gente volta a essa coisa sinfônica, mas é uma linguagem sinfônica pop, digamos assim, sabe? Porque tem muita bateria, cara, tem muito aqueles taikos, né? Aqueles tambores chineses, japoneses, e muito sintetizador também, culpa do senhor Hans Zimmer, que faz isso muito bem, que é misturar sinfônico com sintetizador. Então eu acho que a linha é mais ou menos essa. Assim, no Brasil, esquece, é outra linha, é outra coisa, sabe? Tem muita coisa percussiva nas trilhas de cinema, muito samba nas trilhas de cinema. Se você pega o cinema novo, né, que é uma espécie de novela vague brasileira, assim, você tem coisas muito específicas, então, muito Vila Lobos. Mas eu acho que a linha evolutiva é mais ou menos essa, né? Entendi. Vitor, a gente está caminhando aqui para o final do papo já. Vai dar uma hora. Né? E quero finalizar com duas perguntas, mas que vão mais do seu gosto pessoal do que sobre algum aspecto técnico. Queria que você começasse dizendo para a gente quais são os seus ídolos na composição de trilha e por quê, né? Quais são os seus compositores preferidos? Cara, Ennio Morricone, tipo assim, 0000, assim, não é nem 01, sabe? Ennio Morricone porque Cinema Paradiso, cara, foi um negócio que quando eu vi eu era muito novo, eu acho que eu tinha, sei lá, 16 anos, 27 anos, assim. E, bicho, eu chorava compulsivamente com aquela música, assim, do... Sabe, o filme é lindo, o tema é lindo, e Ennio Morricone, assim, meu maior de todos, Ennio Morricone, que depois inaugura uma linguagem, né, fazendo faroeste, spaghetti western, O Tarantino falou muito disso, né, nesse Era Uma Vez em Hollywood, né? Exatamente, exatamente. Então, Ennio Morricone, e hoje, assim, cara, dessa linguagem mais nova, cara, eu gosto muito do Danny Elfman. Eu acho que o Danny Elfman é sinistro, assim, sabe? O Hans Zimmer também, mas o Danny Elfman é músico de verdade. O Danny Elfman sabe o que está fazendo. O Hans Zimmer ele cria e tem um time de gente que organiza musicalmente para ele, né? Ainda tem isso. Né? Tem essa coisa. Né? Entendi. E, cara, se você tivesse que levar duas trilhas sonoras, uma deve ser o Cinema Paradiso, mas se você tivesse que levar duas trilhas sonoras num disco voador, quais você levaria? Duas trilhas sonoras num disco voador. Cara, é de um filme que muita gente acha cafona e brega pra caramba, mas eu adoro essa trilha. Lua de Cristal. Que é do... Não, cara. É o Cinema Paradiso, sem sombra de dúvidas. E, cara, o Shakespeare Apaixonado. Ó. Quem fez a trilha? Eu sabia que você me fazia essa pergunta e eu não ia lembrar. Mas eu não vou lembrar o nome dele. É uma trilha muito bonita, porque ela tem elementos sinfônicos um pouco menores, assim.
E ela tem muita coisa alaúde, sabe? Assim, coisas que remetem a violão de nylon, né? Tipo, pra galera que não conhece os elementos mais, os instrumentos mais étnicos, assim. E então eu acho que Shakespeare Apaixonado é uma trilha que eu gosto muito, mas o Regresso também é foda, cara. O Regresso. Ramon não gosta muito, não. Mas. Não gosto da trilha. Cara, eu não consigo comprar a ideia que o Leonardo DiCaprio é capaz de vencer um urso. É só isso. Entendi. Mas a ideia de que ele dorme dentro de um cavalo é de boa. Para. Não, porque cara, mas assim, é engraçado que esse filme, cara, assim como Os Oito Odiados do Tarantino, ele também é um western, ele é um faroeste, sabe? Mas não usa muito nenhuma característica. O Mário está perguntando aí, claro que é uma pergunta muito séria, né? Uma coisa muito baseada em conceitos técnicos. Se você não gosta do filme da trilha sonora do filme da Carla Pérez, Cinderela Baiana, deve ser, né? Eu nem conheço, bicho. Eu não conheço. Você faz bem. Não conheço. Mas existe um filme da Carla Pérez mesmo? Existe? Existe. Depois você procure saber. Cinderela Baiana, nossa. Pô, cara, eu tendo muito a gostar de coisa nordestina, né? Eu tendo muito. Assim. Isso é de baiano. Outro planeta. Isso aí é de outro planeta. Eu confesso que eu não conheço. Por mim, a gente ficava aqui porque é um assunto que eu gosto muito, cara. Gosto muito. Sempre quando eu estou com o Vitor, a gente sempre está trocando ideias sobre o assunto, mas Ramon vai fazer as considerações. Não, minhas considerações foi que foi um papo ótimo, cara. Muito, muito bom. A gente podia falar de trilha sonora muito tempo mesmo. Realmente, a gente estava até trocando ideia aquele dia sobre o Davi Tigel, né? Sim. Que é um compositor, né? Que você trabalhou com ele também. Pô, a gente poderia levar isso aqui por horas e horas e horas. Mas eu quero te agradecer por você ter cedido esse tempo aí, tido a paciência com a gente, de trocar essa ideia com a gente. E, cara, agradecer pelas suas, pelo que você disse aí, pelos ensinamentos, enfim. Acho que a gente conseguiu, com a tua participação, a gente conseguiu alcançar mais uma área da música, né? Já falamos de diversos aspectos, agora falamos da trilha sonora e vamos continuar falando de outros aí, enquanto for possível. E essa conversa, como eu já falei, falo em todos, essa conversa vai virar podcast, vai virar YouTube, enfim, vamos disponibilizar ela aí nas plataformas, né? No YouTube e no Spotify, pelo menos. Dê suas considerações finais aí. Você sabe que eu não tenho muita noção de tempo, né? Então eu preparei umas coisas assim para falar. Bicho, eu preparei 6 folhas de coisa para falar e eu não falei 2 linhas. Porque não dá tempo, cara. Mas não dá assim, tempo. Cara, eu fiz 2 folhas só de John Williams em Star Wars, assim, que eu achava que era fundamental, mas não dá tempo. Então, assim, eu acho que é muito legal esse trabalho que vocês estão fazendo, sabe, de aprofundar um pouco mais a coisa da música, assim, tipo, sabe, Black Sabbath, né? Vocês falaram de Black Sabbath essa semana. Pô, a galera que curte Black Sabbath e segue vocês, às vezes não tem acesso às informações que vocês que gostam do disco, que vão procurar o tititi, né, do negócio, sabem? Assim, então, eu acho que é muito legal. Mas a gente é nerd, né, cara? Para fazer isso não pode ser muito normal, tem que ser meio nerd mesmo, né? Então, assim... A pessoa já está pedindo, ali, A gente tá com essa live de quarta-feira, Vitor. Essa live de quarta-feira são temas mais específicos, assim, né? Mais, como usando a mesma expressão, mais nerd, né? Por exemplo, a primeira quarta-feira foi a gente pegar a discografia do Black Sabbath sem o Ozzy, entendeu? E são discos, ainda que tenha uns 2 ou 3 discos muito famosos, mas tem 7 ou 8 que caíram no ostracismo aí pesado. Né? O nome disso é recorte.
Uma coisa muito Ele usou a palavra, ele não se aguenta, ele usou a palavra. Ele não... Então, Vitor, a gente pode marcar para o futuro, para as próximas semanas aí, uma às quartas-feiras, uma conversa numa quarta-feira, e a gente trata, por exemplo, só de John Williams, cara. A gente pode tratar só de John Williams, fazendo esse recorte aí. Outro também. E outra, não, tem o John Williams, cara, isso dá pelo menos 2 lives a mais, porque tem o John Williams e o Hans Zimmer também tem um pé muito forte com essa cultura pop, é Blade Runner, sabe? É muita coisa e é um outro estilo. Então, de repente, cara, outros encontros aí, guarda essas anotações aí, Guarda as anotações. Que elas vão ser Não, utilizadas. vamos falar sem problema. Essa semana que vem a gente já tem 2 convidados marcados, mas para outra a gente está pensando aí em esmiuçar mais temas, né? Até temas que a gente já tratou. O próximo convidado, a próxima quarta-feira, inclusive, vai ser assim, um convidado que a gente já trouxe aqui no sábado, mas na quarta ele vai tratar de um tema muito mais específico, uma conversa mais nerd, assim mesmo, né? Então, se você topar, já está feito o convite para a gente voltar numa quarta-feira aí para tratar ou sobre John Williams ou sobre Hans Zimmer. Pô, já topei e queria propor uma coisa totalmente intrusa aqui. Já que a gente vai entrar daqui a pouco no mês de junho, vamos fazer uma live só sobre música nordestina, falando de Luiz Gonzaga, por exemplo. Perfeito. Tá combinado, então. Vitor, olha, vai acabar aqui, tem 1 minuto restante, segundo o aviso aqui que subiu. Cara, eu te agradeço muito, tá? Muito obrigado mesmo, foi ótimo, adorei a sua participação. E, enfim, vamos nos ver aí nas próximas semanas para falar tanto de John Williams como de Gonzagão. Tá bom? Demorou. Abraço, amor. Valeu, cara. Tchau, pessoal.